Você, por acaso, tem medo de falar em público? Quando você é convidado para falar para outras pessoas, de repente, numa reunião de trabalho, ou quem sabe, na frente de uma sala de aula, você fica extremamente nervoso e ansioso com essa situação? No momento da apresentação, você sente que você fica trêmulo, você sente que o conhecimento que você tem parece que vai te escapando, e é frequente você ter a insegurança sobre o que você está falando. Você sente as palmas da sua mão transpirando, você sente que a sua voz fica trêmula. E talvez por baixo até da roupa você sinta que você está transpirando demais, porque naquele momento você está extremamente desconfortável em falar em público. Se isso já aconteceu com você, ou se isso ainda acontece com você, eu quero que você saiba que é perfeitamente normal e comum nós sentirmos medo de falar em público. Mesmo os melhores apresentadores e oradores que você conhece são pessoas que durante o tempo, com muita prática e treino, é que eles aperfeiçoaram a sua forma de falar e que hoje, quando fazem, parece que não existe esforço nenhum. Mas na verdade o preparo veio muito antes. Pensando nisso, é que eu preparei esse vídeo, um vídeo onde eu vou trazer para vocês recomendações do que você pode fazer para você melhorar a sua apresentação e melhorar também a sua experiência durante a apresentação, para que você crie uma apresentação com o melhor impacto possível. Olá, eu sou o Kiko Fernandes e hoje eu quero conversar sobre o medo que é tão comum na vida profissional adulta, que é o medo de falar em público. Cada vez mais nós somos convidados para falarmos para as outras pessoas, e principalmente na atualidade, onde temos aí câmeras de celular e microfones espalhados para praticamente todos os cantos do mundo, em algum momento a gente vai ser convidado para falar, ou ao vivo para pessoas, ou então para fazer uma gravação, para fazer algum tipo de reunião online ou algo do tipo. O medo da gente falar em público é uma das principais dificuldades que toda pessoa que não tem familiaridade com apresentações sente na hora tanto de preparar a sua apresentação, como também na hora de executá-la, de apresentar. Mas existem algumas recomendações para que você possa se preparar com antecedência e tornar esse momento cada vez mais familiar para você. Nesse vídeo eu vou apresentar as minhas recomendações em 3 partes. Na primeira parte eu vou te mostrar o que você pode fazer para você controlar o medo e a ansiedade durante a sua apresentação. Na segunda parte eu vou te mostrar o que você pode fazer para você melhorar justamente a sua apresentação em si, o momento em que você está falando para as outras pessoas. E na terceira parte eu vou te mostrar também o que você precisa ter com atenção para você melhorar a sua comunicação, a transmissão da sua mensagem. Uma publicação de 2004 da Harvard Business School mostrou um estudo que dos 100% que um orador transmite de comunicação por uma plateia, somente 8% se dá pelas palavras que essa pessoa utiliza, pelas frases que essa pessoa utiliza. 37% dessa comunicação acontece através da entonação da sua voz, do ritmo da sua fala e do tom da sua voz. E 55% da comunicação é não verbal. Significa que ela acontece a partir da expressão do orador, da sua expressão facial, da sua gesticulação, inclusive de como o seu corpo está durante a apresentação. Sabendo disso, você sabe que é importante você preparar a sua apresentação com o foco no conteúdo, nas palavras, em qual é a mensagem que você quer transmitir. Mas a gente também precisa estar atento a outros aspectos da nossa comunicação que não são apenas as palavras e as frases. Vamos começar então pela primeira parte do que eu quero passar de recomendações para vocês, que é como você pode controlar ou minimizar o medo antes de uma apresentação. A primeira das coisas que você deve fazer é você deve se preparar com antecedência para uma apresentação. Se você foi convidado para fazer uma apresentação, peça para quem te convidou algum tempo para que você possa se preparar bem para esse momento. Prepare o conteúdo do que você vai falar e prepare sabendo o seguinte: qual é a mensagem que você quer transmitir.
Se você vai apresentar um resultado do seu trabalho, lembre-se, o resultado é a mensagem que você quer transmitir na sua apresentação. Então foque primeiro qual é o objetivo da sua apresentação e você prepara a apresentação a partir do seu objetivo. Você não vai começar pelo objetivo, mas você não pode perder o propósito da sua apresentação, que é falar sobre um resultado ou transmitir determinada mensagem. Então, se necessário for, escreva o seu resultado, escreva qual é o propósito da sua apresentação e você começa a estruturar a sua apresentação com o foco nesse propósito. Estude bastante o conteúdo da sua apresentação com antecedência. Quanto mais você tiver esse conteúdo bem memorizado, maior a chance de você se sentir melhor preparado na hora de você falar. A segunda coisa que você pode fazer também para te ajudar a controlar o medo da apresentação é que você conheça com antecedência quem é o público para quem você vai falar. Então pergunte, se for necessário, para quem te convidou a fazer a apresentação, quem são as pessoas que vão te ouvir. Se você vai falar de repente para funcionários de uma empresa, se você vai falar de repente para colegas de trabalho, se você vai falar de repente para um público que você nunca viu antes, ou se é um público que você já conhece. Qual a idade média desse público? Tente se informar o máximo possível para que você possa saber como você pode ajustar a sua apresentação de modo que ela fique também mais agradável para o público. Terceira coisa, assuma o controle da sua apresentação. No seguinte sentido, não tente eliminar completamente o seu medo. Muito pelo contrário, saiba como dominá-lo, saiba como controlar o seu medo. Lembre-se que o seu medo vai te deixar alerta e isso faz com que você se prepare melhor para qualquer tipo de imprevisto. E quarto, valorize as qualidades que você tem. Procure identificar quais são as suas aptidões. De repente a sua aptidão é simpatia, uma outra qualidade sua pode ser a sua informalidade, seu senso de humor. Valorize isso e saiba como você pode utilizar isso a seu favor para tornar a sua apresentação mais atraente e mais natural possível para você e para os seus ouvintes. Agora vamos tratar do momento da apresentação em si, o que você pode fazer para tornar um pouco mais tranquilo para você e mais agradável também para os seus ouvintes. Primeira das coisas, no começo da sua apresentação, apresente-se. Diga quem você é, diga seu nome e procure algo para você falar de você mesmo que justifique o motivo de você estar ali. Se de repente você é um encarregado de uma determinada área da empresa, esse é o motivo pelo qual você está falando para outras pessoas de outras áreas. Procure fazer uma apresentação de si mesmo rápida e concisa do porquê você está ali falando para aquelas pessoas e de qual é o objetivo da sua fala, o que você vai apresentar para aquelas pessoas. Isso já faz com que você crie uma certa conexão com aquelas pessoas, muito melhor do que alguém que começa a falar e talvez alguma daquelas pessoas que estão ouvindo nem sequer saibam quem você é e por que você está falando. Segunda das coisas durante uma apresentação é você manter a clareza da sua fala. Construa suas frases de maneira simples, sem muito querer enfeitar com palavras complicadas que talvez não sejam do entendimento do seu público. Evite o máximo que você puder gírias. Elas acabam distraindo também do conteúdo da sua fala. E também evite os termos excessivamente técnicos que não fazem parte do cotidiano daquelas pessoas e também evite os termos em inglês ou em alguma outra língua estrangeira que talvez para aquelas pessoas que não fazem parte do meio que você trabalha ou que você convive, aqueles termos não são claros. Procure se lembrar que na maior parte das vezes para os termos que nós utilizamos, por exemplo, os termos na língua inglesa, em alguma área de trabalho, existe equivalência desse termo para o português. Então consulte isso para que você torne a sua apresentação mais clara. E se por algum acaso algum termo é muito específico da sua área, lembre-se de explicar o que esse termo significa para os seus ouvintes. O terceiro ponto de atenção é com relação à sua fala. Fique atento aos vícios de linguagens. Todos nós temos vícios de linguagens, mas principalmente as pessoas que ficam muito nervosas quando vão fazer uma apresentação acabam incorrendo em vícios extremamente comuns, como por exemplo a palavra né, que algumas pessoas acabam colocando ao final de cada frase. Quando elas dizem, por exemplo, no balanço trimestral desse ano, né, nós conseguimos verificar uma melhora nos índices,
Das avaliações que fizemos, né? Parece que a pessoa utiliza a palavra né como se fosse vírgula num texto escrito. Veja, é normal, isso acontece. A palavra né para essas pessoas dá um pouco de respiro para elas. Se você perceber que você tem esse tipo de vício, treine antes o seu texto e toda vez que você sentir a vontade de falar a palavra né, respire ao invés de emendar imediatamente a próxima frase. Isso vai fazer com que você consiga dominar a ansiedade de querer preencher os espaços entre a sua fala. Também é extremamente importante que você tenha atenção ao seu vocabulário, que você utilize as palavras na sua forma correta. E também é muito comum, na hora em que a gente vai falar, que a gente utilize de uma certa informalidade para falar, e essa informalidade em excesso faz com que a gente cometa erros gramaticais. Então, muito cuidado com erros como, por exemplo, erros de concordância verbal. O verbo tem que concordar com o sujeito da sua frase. Um exemplo disso: até 50% dos alimentos vai para o lixo, afirma relatório da ONU. O correto para se falar é até 50% dos alimentos vão para o lixo. Um outro exemplo: as redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. O correto seria: redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos. Se você não estiver muito certo da concordância verbal do seu texto, escreva o seu texto e peça para alguém revisar, para te ajudar justamente a não cometer esse tipo de erro se por algum acaso você não estiver seguro sobre a sua própria fala e a sua gramática. Outro exemplo também que é muito comum acontecer quando as pessoas falam informalmente e desatentas é, por exemplo, a concordância nominal também. Exemplos que são comuns de alguns erros de concordância nominal são frases do tipo: os documentos vão anexo ao relatório. O correto seria: os documentos vão anexos ao relatório. Ou eles mesmo farão o pedido ao diretor. O correto é: eles mesmos farão o pedido ao diretor. Um terceiro exemplo: segue inclusa as certidões. O correto é: seguem inclusas as certidões. Também, de novo, se você tiver alguma dúvida sobre as concordâncias, peça para outra pessoa te ajudar na revisão do seu texto. Alguns outros erros que também são bastante comuns de pessoas cometerem quando elas estão falando em público são vícios como, por exemplo, o gerundismo. Eu vou estar te enviando os documentos. Não. O correto é: eu enviarei os documentos. Não é necessário você utilizar 3 verbos para indicar uma única ação. Na frase, vou estar repassando o seu pedido. Vou estar repassando. Na verdade, tudo isso pode ser entendido como simplesmente: repassarei o seu pedido para frente. No máximo, eu vou repassar o seu pedido para frente. Então tome cuidado também com esse tipo de vício. Rapidamente aqui, os erros mais comuns que costumam aparecer tanto em comunicação falada quanto escrita. Fazem 5 anos que trabalho no setor. O correto é: faz 5 anos que trabalho no setor. Vou estar enviando o documento. O correto é: vou enviar o documento. A nível de empresa, não existe esse modismo, tem que se substituir a expressão a nível de por em relação à empresa, em se tratando da empresa, quanto à empresa. Na medida em que ganhamos mais clientes, nesse na medida não é correto. O correto seria à medida que o índice valorizou 10%. Na verdade, o correto é dizer: o índice se valorizou 10%. Esse é o documento de que preciso. Na verdade, o correto é dizer: esse é o documento que preciso. Ou esse é o documento que eu preciso. Se eu vir o colega, eu o aviso. Na verdade, o correto é: se eu ver o colega, eu o aviso. Há menos coisas em cima da mesa. A palavra menos não existe no português. O correto é: há menos coisas em cima da mesa. Eles reteram o documento na portaria. Correto é dizer: eles retiveram o documento na portaria. Deixa esse relatório para mim fazer. Mim não faz nada. O pronome mim não pode ser usado para criar uma ação. O correto então é: deixe esse relatório para que eu faça, para eu fazer. E não se preocupa, vamos bater a meta. O correto é: não se preocupe, vamos bater a meta.
Também para as mulheres é muito importante terem o seguinte cuidado: toda vez que vocês forem agradecer alguma coisa, digam obrigada, não obrigado. Você está dizendo que você está agradecida. O obrigado é, nesse caso, para os homens, para as mulheres, é obrigada. E por fim, durante a apresentação, tente ser o mais natural possível. Quanto mais você puder se preparar com uma certa antecedência à apresentação, melhor você vai poder controlar os acontecimentos durante a apresentação. A recomendação é que, justamente uma vez que você já preparou o texto, se você tiver slides para você fazer a sua apresentação, fotos, filmes, música, procure também ensaiar a sua apresentação para que você saiba de que maneira você pode intercalar com esses recursos audiovisuais e você manter uma certa naturalidade da sua fala. Lembre-se que a naturalidade da fala também significa que você precisa reduzir a velocidade da sua fala. Por causa do nervosismo, é natural que a gente acabe acelerando um pouco mais a velocidade da nossa fala. Então, reduza a velocidade da sua fala. Quando você achar que você está falando lento demais, saiba que na hora da apresentação, esse lento demais para as pessoas vai acabar soando como calmo e tranquilo. E isso vai passar muito mais clareza na sua apresentação. E por fim, se por algum acaso você cometer alguma gafe, algum pequeno erro na sua apresentação, sorria, aponte o seu erro e aponte a correção do seu erro. Mostre para as pessoas que errar durante uma apresentação não é grave. Quando você faz isso, você mostra para os seus ouvintes que, em primeiro lugar, você está ciente do seu erro. Então você cometeu algum erro gramatical, alguma coisa que você falou, saiu errado uma palavra, imediatamente você mostra para aquelas pessoas que você sabe que você falou errado, você não precisa ser corrigido depois por elas. E com isso, para quem está ouvindo, você transmite a impressão de que eu estou melhorando a minha fala, eu estou aprimorando, eu conheço os meus erros. Se por algum acaso a sua apresentação de slides falhou, deu algum erro técnico durante a sua apresentação, também sorria, mantenha a calma e veja se é possível recomeçar. Mostre para aquelas pessoas que esse tipo de acontecimento não vai te tirar a segurança e a sua autoridade do conhecimento do trabalho que você está apresentando. Nessa terceira parte agora do vídeo, eu quero falar sobre a sua linguagem corporal, sobre o quanto o seu corpo, o seu rosto, a sua gesticulação também tem que ser coerente com o conteúdo da sua fala. Então aqui a primeira das dicas é, ao começar a sua apresentação, relaxe os seus braços e deixe-os soltos ao lado do seu corpo. Jamais inicie uma apresentação com as mãos no bolso, jamais inicie uma apresentação com algum objeto nas mãos que não seja um apontador a laser, alguma coisa do tipo, porque esse objeto da sua mão pode cair e isso vai te distrair e distrair as pessoas que estão assistindo. Você pode se atrapalhar com esse objeto. Outra coisa também extremamente importante, nunca faça uma apresentação mascando um chiclete ou chupando uma bala. Se você precisa fazer alguma coisa, faça antes da apresentação, beber uma água, se alimentar, mas há tempo suficiente para que você entre na sua apresentação com a sua boca completamente limpa. Lembre-se que a sua voz é o principal instrumento que você vai utilizar na apresentação. Você não pode ter nada que obstrua a sua fala. Com relação ao seu olhar no início da sua apresentação, quando você estiver se apresentando para os seus ouvintes, procure olhar para todas as pessoas que estão ali presentes. Se você tem uma primeira fila de pessoas, percorra os seus olhos em todos os olhos daquelas pessoas e depois percorra os seus olhos também nos olhos das pessoas que estiverem em filas mais ao fundo. Procure mostrar que você está observando todos da plateia. Com relação às suas mãos, eu disse para que no início você comece com os braços relaxados, mas é natural que depois você passe a utilizar a gesticulação das suas mãos conforme você fala. Se você talvez não tenha o hábito de fazer isso, se você não tem o hábito, é preferível que você mantenha as suas mãos relaxadas ao lado do seu corpo, movimentando-as o menos o possível. Mas evite colocar as mãos no bolso, evite cruzar as mãos à frente do seu corpo ou atrás dele e não cruze os braços. Toda vez que a gente cruza os nossos braços à frente, a gente dá a impressão de uma negativa, de um bloqueio para quem está nos ouvindo. Também é muito importante
que tanto o seu semblante quanto o tom da sua voz esteja de acordo com o conteúdo do que você está falando. Se eu estou transmitindo uma notícia alegre, uma notícia boa, é natural que o meu rosto também assuma um semblante mais leve, mais calmo, mais tranquilo. Se por algum acaso eu estou transmitindo algum resultado já não tão bom, ruim ou uma notícia ruim, então é esperado que o meu semblante assuma uma postura mais séria e mais compenetrado no assunto. Enquanto apresentador, jamais diminua a sua apresentação, jamais diminua o seu trabalho ou os resultados do seu trabalho, independente se eles são resultados bons ou ruins. Jamais diga que a sua apresentação é uma apresentaçãozinha, o seu trabalho é um trabalhozinho, o seu resultado é um resultadozinho. Ou seja, jamais diminua a importância do que você está falando. Quando você faz isso, você na verdade transmite para quem está te ouvindo que aquelas pessoas estão perdendo o tempo delas ao te ouvir. Se durante a apresentação você está em um local que permite com que você se movimente, com que você ande um pouco, então o faça. Ande calmamente, caminhe durante toda a sua apresentação para que você consiga capturar a atenção de algumas pessoas que por algum motivo ficaram desatentas. Então se desloque, mas sem abrir mão da naturalidade do seu corpo. Por isso é muito, muito, muito importante também que a sua vestimenta esteja coerente para que ela não distraia o seu público da sua fala. Então, muito cuidado. Evite roupas excessivamente justas, roupas excessivamente coloridas, roupas que chamem muito a atenção. Para as mulheres, é muito importante ter cuidado com os acessórios que elas usam, pulseiras que façam barulho e que talvez interfiram também na sua fala. Para os apresentadores, é muito importante que a maquiagem, o cabelo também estejam extremamente naturais e bem cuidados. Os homens, quando forem fazer uma apresentação, lembre-se da sua barba, se você usar, estiver bem feita, seu cabelo está bem penteado. Para as mulheres é muito importante que se você usa um cabelo comprido, que ele não atrapalhe a sua apresentação. Então procure prender o seu cabelo de modo que ele libere o seu rosto para que ele seja visto. E para aquelas pessoas que usam óculos, se você vai fazer uma apresentação, tente usar um óculos mais discreto e fino. Evite aqueles óculos de armações largas ou de cores muito berrantes, para que você também não desvie a atenção dos seus olhos. Se possível for, utilize lentes de contato. Para quê? Para que você deixe desimpedido o contato visual. O mais importante para um bom apresentador é estabelecer contato visual com seus ouvintes. E por isso que jamais se faz uma boa apresentação com óculos escuros ou com qualquer coisa que venha obstruir o contato visual. E por fim, para encerrarmos então aqui essa série de recomendações de como você pode preparar uma boa apresentação. Quando você tiver terminado a sua apresentação de slides, o seu vídeo ou então o texto que você vai falar, apresente para amigos ou apresente para alguém da sua família. Peça para que as pessoas possam assistir a sua apresentação. Isso é importante para que você treine a sua apresentação, a sua gesticulação, a sua linguagem verbal e não verbal para a apresentação, mas também é importante para que você possa perguntar depois para aquelas pessoas se o conteúdo ficou claro, se em algum momento elas se sentiram incomodadas ou ofendidas com a sua apresentação e se há algo na sua apresentação que você poderia melhorar. Com o passar do tempo, você vai conseguindo se tornar uma pessoa muito mais relaxada para as suas apresentações. E aí, portanto, cabem pequenos momentos criativos e diferentes um pouco dessas recomendações que eu passei nesse vídeo. É até por isso que sobre esse vídeo eu chamei de recomendações para você criar uma boa apresentação. Mas conforme você já tiver um pouco mais de familiaridade com essa atividade, aí então você pode mudar um pouco essas regras, e ainda bem, porque assim a gente consegue ter apresentações que não sejam todas sempre iguais na sua forma, e somente diferentes no seu conteúdo. Mas isso é interessante que você adquira um pouco mais de prática e experiência para você conseguir dar seu toque pessoal na sua apresentação. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te deixar algumas boas recomendações e tornar o momento da sua apresentação ainda mais confortável para você e agradável para as pessoas que te ouvem. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!